Você que nos dá a alegria de nos visitar, ou a você que não pôde estar conosco no último domingo, nós iniciamos a exposição no livro de Êxodo para falar a respeito do juízo que o Senhor trouxe aos egípcios, enviando a eles as 10 pragas. Nós iniciamos essa exposição no capítulo 7. Na ocasião do último domingo, observamos do verso 14 ao verso 25. Hoje, com a permissão do nosso Deus, nós iremos no capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 15. Nós estamos pela manhã trazendo a exposição da epístola de Tiago e à noite trazendo a exposição desse maravilhoso texto do livro de Êxodo. Temos então, meus irmãos, ao longo das exposições do livro de Êxodo, aprendido um pouco mais sobre a primazia de Deus em nossas vidas, a importância de nós mantermos a prioridade do Senhor em nossas vidas. Observemos então, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Ouça atentamente e acompanhe em sua Bíblia, por favor. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e em tuas áreas de trabalho. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriam a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse-lhe: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Falou Moisés então a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? Ele, Faraó, respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas, e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão então somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia dito a Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra por elas cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém. Vamos clamar ao Senhor nesse momento para que Ele nos abençoe com a palavra.
Ó Deus, obrigado por ter chegado até esse momento tão importante para nós, aonde nós somos instruídos em Tua palavra. Concede-nos a alegria de ser edificados, que as palavras desse texto tenham diante de nós, a partir de agora, a clareza que o Teu Espírito pode nos trazer. E que ao passo em que aprendemos um pouco mais da Tua vontade, sejamos alimentados, não somente nós aqui, mas a cada um que nos ouve e nos vê. Em nome de Cristo oramos. Amém. Algumas coisas são importantes e são dignas de serem relembradas. Primeiramente, o fato de que Deus revela a sua soberania quando Ele humilha o homem que considerava-se o maior homem da terra. O poder de Faraó, político, bélico, de nada pôde ou em nada pôde livrá-lo quando o Senhor fez recair sobre ele duras punições como essas que nós estamos acompanhando ao longo desses domingos. O Senhor revelou a sua soberania sobre os reis, sobre os homens. Em segundo lugar, é importante nós notarmos que é interesse de Deus que o seu povo tenha liberdade para adorá-lo. O propósito, então, da libertação do Egito não é meramente a liberdade por liberdade, mas é a libertação de um ambiente de idolatria e pecados, para que eles estivessem sob o cuidado do Senhor, em um ambiente onde eles poderiam cultuar livremente ao Senhor. Em terceiro lugar, nós devemos lembrar que esse texto nos fala a respeito da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Tendo dito então que libertaria o seu povo das mãos duras de Faraó, ele assim cumpriu cada palavra que disse. No primeiro momento, do verso 14 ao verso 25, nós observamos que o grande ídolo do Egito, Faraó, foi reduzido ao pó. E o ídolo de Faraó, um dos seus ídolos, o Nilo, que era um rio adorado pelos egípcios, e era para eles um motivo talvez de alegria e contentamento, porque era uma fonte de alimentação, foi e se tornou para eles como uma fonte de tristeza. O rio que produzia alimento produziu podridão, os peixes morreram, e eles então lamentaram o fato de que aquelas águas que supriam necessidades haviam sido tocadas pelo juízo de Deus. E eles então percebem: Faraó nada pode fazer. Obviamente, Faraó não pode ser considerado um Deus, embora ele se apresente assim, porque ele nada pôde fazer por si mesmo e nem pelo seu povo. Deus o levou para um patamar aonde o seu poder de influência não podia solucionar os grandes problemas que haviam ao seu redor. Deus então revela-se poderoso acima de Faraó, quando então submete o Egito a uma situação que ele não podia resolver. Perceba quanta semelhança existe com o tempo que nós estamos vivendo. Pela permissão do nosso Deus em sua soberania, Ele também permite que uma praga se espalhe pelo mundo. E a pergunta que nós podemos fazer: qual grande, poderoso estadista teve uma solução eficaz? A resposta é óbvia: nenhum. A maioria deles estão, os que mais avançaram em direção a uma solução para a pandemia, está como cego, tateando, experimentando, tentando, apontando soluções profiláticas, momentâneas, passageiras, mas não há um
que solucione a situação. Deus revela então a sua soberania, submetendo o mundo inteiro a uma situação, para fazer também com que os homens reconheçam a sua maldade no coração e também a necessidade de buscarem a Deus por uma solução. Eu peço então que você tenha os seus olhos agora no texto que nós fizemos leitura, especialmente no que se refere às expressões do verso 1 do capítulo 8, quando a palavra então diz que o Senhor falou por meio de Moisés, dizendo: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. As palavras do versículo 8 dão destaque ao ensino bíblico sobre o propósito da libertação do cativeiro egípcio. Essas mesmas palavras são pronunciadas em outros momentos. Por exemplo, quando Moisés e Arão se encontram com Faraó pela primeira vez, no capítulo 5 e no verso 1. Moisés diz a Faraó: deixa o meu povo ir, para que me celebre festa no Egito. No capítulo 7, verso 16, quando o Senhor traz as primeiras punições ao Egito, mais uma vez essas palavras são repetidas. A palavra então diz que o Senhor falou: deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto. E agora no capítulo 8 e verso 1, essas palavras se repetem. Perceba que a importância de repetir essas expressões é para que nós entendamos o propósito pelo qual Deus deseja libertar o seu povo. O propósito permanece sendo reafirmado. O meu povo deve ter liberdade para me adorar. O meu povo deve ter liberdade para prestar culto ao Senhor. Por essa razão, então, sempre que eles vão até Faraó, eles usam essa expressão, tanto a expressão hebraica para servir, como a expressão para celebrar, são as mesmas expressões que apontam para atividades relacionadas ao contexto do culto ao Senhor. Por exemplo, a linguagem dos Salmos diz: servir ao Senhor com alegria, e aquela expressão serviço ali está relacionada ao culto ao Senhor. Nós servimos ao Senhor cultuando a Ele. O povo de Deus então no Egito era impedido de adorar a um único Deus. Eles eram forçados a um estilo de adoração politeísta. Eles eram forçados e submetidos à adoração de vários deuses. Eles eram forçados contra aquilo que é a natureza da verdadeira religião. A religião que tem o único e verdadeiro Deus como Senhor. Esse fato então é importante para que nós entendamos o propósito da libertação desse povo. E aqui ele é reforçado. Esse entendimento, ele é presente, inclusive, nas próprias palavras de Faraó, quando mesmo se refere à libertação do povo de Deus, como algo que possibilitará que o povo de Deus ofereça sacrifício. Perceba o verso 8 do capítulo 8. Faraó então diz: deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Ele também entende que o propósito de Deus era que o seu povo tenha liberdade para adorá-lo. Mas então o texto segue, e aí nós encontramos no verso 2 e 3, Deus anunciando a Faraó as consequências da sua rebeldia. Ele diz então: se recusares de deixar ir o meu povo, eis que castigarei com rãs os teus territórios. E o verso 3 então diz qual seria a dimensão dessa praga. Você lembra do que nós falamos na semana passada? As consequências da primeira praga: os rios se tornaram em sangue. Ora, aquela fonte de alimento foi interditada. Os peixes morreram.
o mau cheiro daquelas águas se espalhou por todo aquele lugar. Houve tristeza e pavor. Agora o Senhor anuncia mais uma vez a punição, caso haja resistência à sua ordem. O Senhor anuncia a Faraó que continuaria a pesar a sua mão sobre o Egito, ao passo em que o coração de Faraó permanecesse resoluto, obstinado a negar a liberdade daquele povo que foi criado para viver livre. Perceba então que o tipo de punição que o Senhor promete fazer ou trazer sobre os egípcios, Ele diz: farei, aliás, vir sobre todos os teus territórios rãs. Isso diz respeito então à abrangência e às consequências do ato de justiça do Senhor. O Senhor promete trazer sobre o Egito um dos seus exércitos. Eu sei que isso pode parecer estranho para nós, que dentre os exércitos do Senhor, Ele não escolha os leões, as aves de rapina, os abutres, ou outros, mas Ele escolhe um exército que aos nossos olhos pode parecer desprezível. Ele permite então que em grande quantidade rãs saiam dos rios e tomem todos os espaços do Egito. E aqui nós podemos apontar pelo menos duas razões para isso. A primeira, Deus pretende engrandecer o seu poder diante daquele povo. Ele é o Senhor dos exércitos da criação e Ele tem todos os exércitos à sua disposição. E Ele os usa quando lhe apraz. Perceba, quando nós olhamos para a doutrina da criação, nós afirmamos crer que o mesmo Deus que criou o menor ser é o Deus que criou o mais temível ser, o maior deles. Quando nós olhamos para a doutrina da providência, nós entendemos que esse Deus que criou todos os seres tem em seu domínio o menor ser e o maior. Eles estão debaixo do comando do Senhor. O Senhor Deus então age deste modo para que a excelência do poder, no julgamento e também na misericórdia, possam ser dele e não da criatura. Veja então a razão para que temos diante de nós para honrar o Senhor. Ele tem domínio sobre tudo aquilo que Ele criou. E Ele pode então, assim como Ele fez, utilizar aquilo que é aos nossos olhos praticamente inexpressivo, irrelevante, para então trazer um caos que cause temor nos corações. Aquilo que Ele criou está à sua disposição e Ele usa como lhe apraz. Lembre-se da linguagem dos Salmos. O Senhor preside as tempestades. O Senhor faz soprar os ventos. A Escritura nos ensina que tudo o que Deus criou continua e permanece debaixo do seu domínio. Para usar as palavras do conhecido escritor Calvino, ele diz: se nós tivermos Deus como inimigo, todas as criaturas poderão estar em guerra contra nós, ao comando de Deus.
ele ergueu o mar contra o barco que Jonas estava. Ele agitou as águas e então Jonas entendeu: aquele que é o Senhor da criação está movendo as águas. E Jonas então diz, reconhecendo: eu sei quem está agitando as águas. É aquele que criou o mundo com seu poder. Perceba então que ele usa o seu poder para trazer juízo àquele homem soberbo. E isto nos leva à segunda razão pela qual então Deus utiliza esse meio para trazer o seu juízo, para que pudesse ser então humilhado o orgulho de Faraó e a sua insolência. Que humilhação era para aquele grande monarca arrogante ser obrigado a ficar de joelhos, se submeter diante de uma situação que lhe sobreveio por um meio aos seus próprios olhos tão desprezível. De fato, Deus usa as coisas que não são aos nossos olhos. Conforme vimos na última exposição, Deus humilha Faraó e traz sobre ele um pesado juízo, para que por meio desse meio improvável, ele se curve e reconheça que não há ninguém semelhante ao Senhor. O Senhor então diz que diante da rebeldia de Faraó, isso está no verso 2 e 3, ele traria juízo sobre os egípcios. O rio produziria em grande quantidade rãs que estariam sobre todos os lugares. O verso 3, 4 e 6 aponta a abrangência. Perceba, as rãs estarão na tua casa, no teu quarto, no teu leito, sobre os teus oficiais, no teu povo e até nas áreas de trabalho. Uma infestação foi ordenada pelo Senhor. Elas subirão e cobrirão toda a terra do Egito. Aqui percebemos que Deus faz com que o seu juízo venha sobre todos os espaços, causando pavor aos moradores daquele lugar. Nesse versículo, ou nesses versículos, nós somos levados a pensar em algumas coisas. Primeiramente, que o juízo ordenado por Deus sobre um homem o perseguirá. Não há quem possa fugir do juízo do Senhor quando Ele o ordena, onde quer que ele esteja, e pousará pesadamente sobre aqueles a quem o Senhor ordenou. Mas não somente isso, não há como evitar os julgamentos divinos quando eles chegam com toda a sua força. Perceba então que não houve um único lugar naquele espaço geográfico que não tenha sido alcançado pelo juízo do Senhor. E não havia absolutamente nada que pudesse ser feito. Nós podemos, meus irmãos, reparar como Deus encurralou aquele ambiente, aquele homem, com a finalidade de fazê-lo dobrar os joelhos diante do Senhor. E aí, na sequência do texto, você verá que o versículo 8 revela o aparente arrependimento de Faraó, né? Ao ver as consequências daquela praga, ele veio cheio de pavor e pediu a Moisés que clamasse a Deus por misericórdia. O que nós vamos ver a partir do verso 8 é então que mesmo diante do pavor que Deus pode permitir, alguns homens, algumas pessoas permanecerão com seus pescoços erguidos, cheios
de soberba diante do Senhor. Porque se você pensa que a praga sobre o rio e a praga das rãs quebrou o coração de Faraó, você perceberá que não. Que o coração endurecido dele é ainda mais evidente. E o que acontece no verso 8 é um falso arrependimento. O que ele diz no verso 8 é então: rogai ao Senhor que tire as pragas, e eu deixarei o povo ir. Certamente havia possibilidade de Faraó enganar a Moisés, mas jamais de enganar ao Deus que enviou Moisés àquele lugar. Porque o Deus que ordenou que Moisés fosse, disse no capítulo 3, Faraó não se dobrará. Perceba que ele diz, em um falso arrependimento, eu deixarei o povo ir. Ore a Deus para que ele retire a praga que lançou sobre nós. Faraó temeu ao ver a assolação que aquela praga trouxe. E aí você tem do verso 9 ao verso 11 exatamente este ensino. Que Moisés então faz um pacto, uma aliança com Faraó. Pergunta-lhe então Moisés, no verso 10, quando então poderei rogar por ti? Verso 9 e 10, aliás, e Faraó então diz, amanhã. E exatamente o que acontece no verso 11 é a promessa que Moisés faz, dizendo, as rãs serão retiradas das tuas casas e de todo lugar haverá um alívio. Há uma pergunta que nós podemos fazer diante dessa aliança que é feita. Faraó diz, ore a Deus e eu deixarei o povo ir. Moisés diz, tudo bem, Deus fará assim. Há uma aliança aqui. Pergunta é, quem vai ser infiel a essa aliança? Faraó será infiel ao povo ou Deus será infiel ao seu povo? A palavra deixa claramente diante dos nossos olhos. Verso 12. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou por causa das rãs, assim como havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs e se ajuntaram em multidões delas. O que você tem aqui é o ensino de que Deus cumpre aquilo que Ele diz que faz. Mas não somente isso. Note que aqui você tem uma demonstração da fraqueza de Faraó e da grandeza e da fidelidade de Deus. Faraó não resiste, embora ele tenha usado de astúcia. Ele não resiste àquilo que vem sobre ele. E ele então, reconhecendo que somente Deus poderia retirar aquele mal que sobreveio, ele então clama para que isso aconteça. Para que saibamos, meus irmãos, que aqui não se trata de duas forças iguais degladiando. É lamentável que cristãos pensem que existem duas forças iguais no mundo. E que ora Deus é mais poderoso, ora o inimigo é mais poderoso. Aqui está claro, Faraó não é páreo para Deus. Ele diz, peça a Deus que traga alívio. Mas ele se apresenta como se fosse
tal como Deus é. Mas esse trecho nos ensina sobre a suficiência do nosso Deus. Conforme diz o profeta Isaías no capítulo 45 e verso 7. Ele diz assim, Deus falando pela voz do profeta: eu formo a luz e crio as trevas. Eu crio a paz e faço a guerra. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Perceba então que aquele que dá fim às guerras é o Senhor, que tem domínio e que quanto a Ele, não há quem possa se interpor no seu caminho. Não se trata de uma história aonde no final nós saberemos quem de fato é mais forte, se Deus ou as forças que militam contra Ele. Trata-se claramente de um Deus que revela-se superior o tempo inteiro. E que embora os feiticeiros de Faraó, conforme o verso 7, houvesse também manifestado em alguma medida a aptidão para fazer alguma coisa, eles não podem intervir nos atos do Senhor. Deus traz a praga quando quer e retira. Esse é o poder de Deus, claramente. Ao longo desse tempo de pandemia, nações têm clamado ao Senhor. Igrejas que não podiam se reunir, mas em casa, os irmãos orando, clamando ao Senhor, que Ele permita que haja alívio no mundo. Que Ele traga alívio às pessoas que sofrem. E o que foi que Faraó fez? O acordo, como sempre é, Deus é fiel naquilo que diz, e o homem é infiel. Verso 15, vendo porém Faraó que havia alívio, continuou com o coração endurecido. E não ouviu o que o Senhor havia dito. Faraó então revela a infidelidade do seu coração, negando-se a cumprir a própria palavra. Perceba um fato que todos nós temos assistido diariamente na TV. A calamidade é algo que faz com que todos os homens tornem-se bons e tenham empatia pelo próximo? Não! Alguns homens praticam a bondade. Mas quantos são os casos de desvios de verbas que nós temos acompanhado? Gestores que aos montes anunciam mortes por Covid-19 e superfaturam milhões, enquanto aqueles que eles lideram estão morrendo. Enriquecem com sangue de inocentes. Calamidade não converte as pessoas. Ou Deus opera nos corações dos homens, ou eles, mesmo diante do mal, continuarão maus. Ontem nós até conversávamos a respeito disso. Respiradores comprados em uma região por 40 e tanto, 20 e tanto, 30 e tanto, em outras regiões por 100 e tantos mil. Enquanto nas filas dos hospitais as pessoas morrem ou em suas casas, outros enriquecem do sangue que é derramado ali. E eles estão achando uma maravilha essa quarentena, porque a possibilidade de colocar a sua mão naquilo que não é seu é muito maior.
E não é nenhum impulso ou apologia, ou até mesmo uma negação de que ela é importante em alguma medida, mas me refiro àqueles que se valem do momento do caos e encontram ali alguma possibilidade de se beneficiar. Isso é uma prova de que a calamidade não pode converter. Quem de nós, meus irmãos, não se espantou e disse: mas não é possível. As pessoas estão morrendo e as farras financeiras estão acontecendo. Como eles não se comovem? Perceba que a história bíblica nos apresenta exatamente, não há nada novo debaixo dos céus. Faraó viu o seu povo morrer e não se curvou diante de Deus. Pelo contrário, revelou uma característica do próprio inimigo e da serpente que ele traz em seu ornamento real. Astúcia e engano, que são características da serpente, são encontradas na proposta de Faraó. Deus então, meus irmãos, abre os nossos entendimentos para que nós percebamos que não há nenhum homem nessa terra que mereça veneração. Os nossos governantes precisam das nossas orações e não da nossa adoração. Para que então eles possam dirigir e governar com sabedoria e não segundo os seus próprios interesses. A calamidade não vai converter o nosso país. O que converte é Deus mudar os corações. E é por isso que a igreja é uma atividade essencial. Porque ela apresenta não um meio, mas o único meio pelo qual aqueles que são incrédulos e contrários à vontade de Deus sejam convertidos verdadeiramente. Eu abro aspas aqui, meus irmãos, para as palavras do escritor Matthew Henry. Ele diz, perceba que coisa impactante ele diz. Traduzindo esse texto, ele diz assim: até que o coração seja renovado pela graça de Deus, as impressões causadas por forças de aflições não permanecem. As convicções se esgotam. E as promessas que foram arrancadas da aflição são esquecidas. Até que a disposição do ar se modifique, aquilo que derrete no sol voltará a congelar na sombra. Ele continua cirúrgico dizendo assim: a paciência de Deus é vergonhosamente maltratada por homens impiedosos. A trégua que ele, Deus, lhes dá para conduzi-los ao arrependimento, os endurece. Enquanto ele graciosamente permite uma trégua para tranquilizá-los, eles aproveitam essa trégua e essa oportunidade para reavivar as forças frustradas de uma infidelidade obstinada. O que ele diz então? Deus revela amor e dá uma trégua no mal, e eles aproveitam isso para se tornarem ainda mais desejosos de beneficiar a si mesmo. Para nós concluirmos, meus irmãos, de que maneira nós encontramos o Evangelho aqui? De tantas maneiras, eu sei. Mas eu vou recapitular com você. Existe uma aliança feita entre Faraó e Moisés. Depois, Moisés, o mediador dessa aliança, clama a Deus. 3, Deus ouve a intercessão de Moisés e intervém sobre o mal com o bem. Que maravilha isso!
O Evangelho está aqui. Perceba, existe uma aliança de graça no Evangelho. Um mediador clama por misericórdia e Deus intervém no mal, trazendo o bem por meio da intercessão desse mediador, que é Cristo Jesus. Faraó não surpreendeu a Deus quando ele, no fim de tudo, não se curvou. Até mesmo a incredulidade do coração do ímpio é apresentada no texto, exatamente aí no capítulo 15, no verso 15. Faraó, na sua impiedade, revela-se inimigo de Deus e do seu povo. Ele não surpreende a Deus, pois o Senhor sabe quem são aqueles que estão destinados a crer para a salvação. Eu quero encerrar trazendo rapidíssimas aplicações para nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos observar por esse texto como os ídolos dessa terra são astutos e enganadores. Faraó propôs astutamente algo e logo ao final fez o contrário do que havia prometido. É por isso que a palavra do Senhor nos diz: pobre os homens que confiam no próprio braço ou em outros homens. Segundo, nós devemos nos afastar dessa característica aqui. Se arrependidos, ou quando arrependidos, verdadeiramente arrependidos. Não um simples remorso. Você percebe que existe alguns que simplesmente têm algum tipo de tristeza quando percebe alguma consequência pelo próprio ato, mas não é arrependimento. Não está disposto à mudança. É simplesmente uma angústia que logo vai passar. Mas arrependimento é aquilo que muda as nossas atitudes. Terceiro e mais importante, meus irmãos, que nós lembremos por esse texto de que não há ninguém que se assemelhe ao Senhor. Nós o adoramos porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Há um site conhecido na internet que classifica o avanço das religiões no mundo. E certa vez uma irmã muito aflita, e até com um tom de lágrimas, foi até o seu pastor e disse: pastor, eu estou tão triste, porque eu vi nesse site que Jesus está em segundo lugar. Maomé está em primeiro. Eu estou tão triste com isso. Aquele pastor sabiamente responde a ela: falta a você o conhecimento de quem é Deus. Deus tem misericórdia de Maomé, se lhe aprouver ter. Os homens que se ergueram, ele e qualquer outro, dependem da misericórdia de Deus. Maomé, Buda, Chico Xavier, são matéria criada por Deus, que em algum momento da história se viram como se fossem deuses, e que foram sepultados provando que não são. Porque nós não cremos num Deus cuja matéria a terra consome. Aquele a quem nós servimos morreu e ressuscitou ao terceiro dia.
como diziam os antigos pastores presbiterianos, se você visita os túmulos dos grandes líderes religiosos, você perceberá, aqui jaz fulano, aqui jaz, aqui jaz. Se você visita o túmulo de Cristo, você perceberá em alguns idiomas ali, ele não está aqui, mas ressuscitou como havia dito. De fato, nós servimos a um Deus que é vivo, a Ele nós adoramos. Fique de pé nesse momento.